Quando se fala sobre haréns do passado, geralmente lembramos das belas mulheres que pertenciam aos governantes orientais. Até mesmo a palavra harém veio para nós do Oriente Muçulmano e significa a parte feminina da casa, onde a entrada é proibida para todos, exceto para o dono. No entanto, esse fenômeno chamado harém é muito mais antigo. Os poderosos governantes do Antigo Egito já gostavam de se cercar de belas mulheres à sua disposição. Os haréns dos faraós diferiam bastante dos orientais posteriores. No entanto, eles também desempenharam um papel importante na história do Antigo Egito, tornando-se fonte constante de conspirações e intrigas palacianas. Neste episódio, vou contar como os haréns eram organizados no Antigo Egito, quem era levado para lá, como viviam as escolhidas dos faraós e o quão influentes elas eram. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar! O papel e a posição da mulher no Antigo Egito. Quero começar falando sobre o papel da mulher na sociedade do Antigo Egito, porque sem entender esse aspecto, a narrativa ficará incompleta. Além disso, esse tema é simplesmente interessante, pois a posição das mulheres egípcias antigas era, em muitos aspectos, única para a sua época. As mulheres no Antigo Egito ocupavam uma posição muito elevada em comparação com outras civilizações desenvolvidas daquela época. As egípcias tinham direitos com os quais as assírias, gregas, mulheres do reino hitita e mais tarde do Império Romano nem podiam sonhar. As mulheres no Antigo Egito desfrutavam de direitos jurídicos praticamente iguais aos dos homens, o que era algo sem precedentes para aquela época. Elas podiam herdar e deixar bens em testamento, firmar contratos, entrar com processos judiciais e atuar como testemunhas, além de registrar os filhos em seu próprio nome. As egípcias podiam se locomover livremente pelo país sem a companhia de um homem, administrar a casa e controlar as finanças. As mulheres tinham o direito de pedir o divórcio ao marido. Muitos historiadores consideram essa situação um reflexo do matriarcado que ainda era forte no Vale do Nilo. As principais responsabilidades das mulheres no Antigo Egito eram, é claro, a maternidade e o cuidado com o lar. Mas, se quisessem, elas podiam trabalhar livremente, alcançar altos cargos na carreira e conquistar uma posição importante na sociedade. Sabemos sobre mulheres de alto escalão, funcionárias, chefes de grandes produções, administradoras nos palácios da nobreza e até mesmo dos faraós. Havia muitas mulheres entre os sacerdotes, médicos e artesãos. Além disso, durante quase 3.000 anos de história do Egito, as mulheres se tornaram governantes do país várias vezes, seja como regentes, seja como faraós. Muitas egípcias sabiam ler e escrever muito bem. O que isso indica? Numerosos textos em fragmentos de cerâmica que serviam como substitutos do papiro caro. Foram encontrados registros sobre crianças, preparo de alimentos, confecção de roupas e outros assuntos do cotidiano. Cientistas atuais acreditam que a maioria foi escrita por mulheres. Uma prova importante da alta posição da mulher no Antigo Egito é a correspondência íntima que chegou até nós. Ela está cheia de ternura e testemunha o amor e o respeito pelas representantes do sexo feminino. Está cheia de cenas idílicas e cenas da vida familiar, retratadas em esculturas ou afrescos. Aqui, os homens são frequentemente retratados abraçando suas esposas. Chegaram até nós poemas que os poetas do Antigo Egito dedicavam às suas amadas. Há até contos de amor, onde o protagonista passa por muitas provações para conquistar sua escolhida. Pode-se afirmar com confiança que os casamentos por amor não eram considerados algo incomum no Antigo Egito. E tudo isso considerando que, por exemplo, nos mesmos estados da Mesopotâmia, as mulheres estavam quase na posição de animais domésticos, não tinham voz ativa e dependiam totalmente do pai ou do marido. Quanto à própria instituição do casamento, a forma mais comum de relacionamento entre os egípcios eram as uniões monogâmicas. Casos de poligamia também são conhecidos, mas eram uma exceção rara. O homem tinha o direito de ter, além da esposa, várias concubinas, mas isso só era possível para pessoas muito ricas. Libertinagem na corte à moda do Antigo Egito. O homem no Antigo Egito geralmente tinha uma esposa, pois manter concubinas era caro. É claro que para o faraó esse problema não existia. Por isso, os governantes do Egito tinham enormes haréns, muitas vezes compostos por centenas ou até milhares de belas mulheres. É importante dizer que chamar o harém do faraó assim é algo bastante relativo.
pois ele diferia bastante do tradicional harém, a típica colmeia feminina dos governantes orientais posteriores. No Antigo Egito, estamos lidando mais com uma associação de esposas e concubinas do faraó, que serviam não apenas para o prazer sexual do governante, mas também desempenhavam funções importantes na vida de sua corte. Também podemos dizer que o harém no Antigo Egito era o local, ou os locais, onde viviam as mulheres da família real, a mãe e as esposas do faraó, suas filhas, irmãs e favoritas. Aqui, não apenas se divertiam, mas também recebiam educação e instrução, praticavam artes e ofícios. Ao contrário dos seus equivalentes orientais posteriores, o harém do Antigo Egito era um lugar relativamente aberto, onde as mulheres recebiam convidados livremente e podiam sair de seus limites. Ele também tinha outras funções. Por exemplo, o harém do Antigo Egito era a oficina de tecelagem do faraó. A numerosa comunidade feminina que vivia junto ao faraó do Antigo Egito seguia regras rígidas e tinha uma hierarquia estrita. No topo dessa pirâmide estava a esposa principal do governante, que também era a grande rainha e a grande esposa real. Ela usava uma diadema real com uma cobra, símbolo do poder supremo. A grande rainha acompanhava seu marido durante as cerimônias da corte. Ela própria, como companheira do faraó, era considerada uma deusa. Juntos, eles simbolizavam a harmonia entre os princípios masculino e feminino no mundo. Eram os filhos da esposa principal que eram os herdeiros do trono. Somente se a rainha principal não conseguisse dar um herdeiro ao governante, ou se eles não sobrevivessem até o momento da transferência do poder, o filho de uma das esposas secundárias ou concubinas, que recebesse o título de mãe do faraó, poderia reivindicar o trono. Embora isso soe bastante estranho para as pessoas de hoje, a esposa principal do faraó muitas vezes era uma de suas parentes mais próximas, uma irmã ou até mesmo uma filha. Por exemplo, as esposas de um dos faraós mais famosos, Ramsés II, eram duas de suas próprias filhas. Os egípcios acreditavam que esses casamentos preservavam a pureza do sangue sagrado real dentro da família. A mulher seguinte em importância no harém do Antigo Egito era a mãe do faraó. Ela tinha um título especial e nem sempre era a principal mulher do governante anterior. Um degrau abaixo estavam as outras esposas do governante, que podiam ser várias dezenas. Ainda mais abaixo estavam as filhas reais, depois as irmãs e tias do faraó, e só depois delas vinham as concubinas e favoritas. Mesmo a moradora mais insignificante do harém tinha privilégios consideráveis. Ela tinha seus próprios servos, era sustentada conforme o prometido e, após a morte, tinha seu próprio túmulo, algo de que poucos egípcios podiam se orgulhar. A concubina também tinha deveres, mas é difícil chamá-los de pesados. As jovens preparavam apresentações teatrais e números de dança. Elas agradavam os ouvidos do faraó e de seus cortesãos com canto e música. As concubinas também eram envolvidas em cerimônias da corte e rituais religiosos. É preciso entender que havia muitos haréns reais no Antigo Egito. Eles ficavam em todas as residências do governante e nas maiores cidades do país. Para o faraó, isso era sem dúvida conveniente. Em uma viagem, ele não precisava levar a esposa. Em praticamente cada cidade, belas mulheres bem cuidadas o aguardavam. As esposas que envelheciam ou simplesmente cansavam o governante eram exiladas para haréns distantes. Teoricamente, qualquer mulher poderia se tornar concubina do faraó, desde que fosse bonita e carismática. Frequentemente, filhas de líderes de tribos amigas ou conquistadas pelo Egito acabavam no harém. Nesse caso, elas se tornavam uma espécie de reféns em grandes jogos políticos. Para muitas dessas jovens, esse destino era um verdadeiro bilhete premiado, pois o Egito era considerado o estado mais avançado do mundo antigo, reconhecido como centro de arte, ciência e moda. Mais ou menos como a França na Europa na época de Luís XIV. A maioria das concubinas era egípcia. Entrar no harém do faraó era visto como sorte e grande honra, sendo algo prestigioso. E, em segundo lugar, dava à escolhida do governante a oportunidade de se garantir para o resto da vida. A moça tinha ainda mais sorte se engravidasse do faraó. A sortuda imediatamente ascendia em seu status social, pois se tornava mãe de um potencial herdeiro ao trono. Claro, poucos realmente podiam reivindicar o poder, mas os reis do Egito faziam de tudo para garantir a melhor vida possível para seus filhos e suas mães. Agora, sobre a organização dos próprios haréns egípcios. O principal deles ficava ao lado do palácio dos faraós e fazia parte dele.
A chefe dele era a primeira esposa do governante, mas raramente ela mesma administrava um empreendimento tão grande. Ao harém estavam designados vários administradores homens, que provavelmente eram os responsáveis pela administração do local. Também faziam parte da equipe escribas, servos e guardas. Curiosamente, nos haréns egípcios não havia eunucos, ou os faraós confiavam demais em suas esposas e concubinas, ou simplesmente não davam importância aos inevitáveis casos amorosos. A segunda opção me parece mais realista. Os haréns orientais eram famosos não só pela beleza de suas habitantes, mas também pelas intrigas e conspirações sofisticadas que constantemente surgiam ali. Por exemplo, no final do Império Otomano, o harém exercia uma influência tão séria sobre a política do Estado que os enviados de potências estrangeiras começaram a tirar proveito disso. As esposas favoritas dos sultões nomeavam e depunham vizires, assassinavam herdeiros legítimos e mantinham correspondência diplomática. Muitos historiadores acreditam que a influência das favoritas na política foi uma das principais causas do declínio do Império Otomano. No Antigo Egito, aparentemente, não chegou a esse ponto. No entanto, até mesmo os haréns favoritos dos faraós deram muito trabalho a eles. O que fazer? O ócio e o estilo de vida boêmio sempre influenciaram negativamente as pessoas. Um dos complôs mais famosos organizados pelas forças do harém egípcio foi a tentativa de depor o faraó Ramsés III. Além disso, os historiadores ainda discutem sobre como isso terminou. No comando da conspiração estava Ti ou Tia, uma das esposas do governante. Ela quis matar o próprio marido para que o poder fosse para seu filho. A conspiração feminina foi apoiada por muitos altos funcionários do Estado. No início, os conspiradores recorreram à magia. Quando isso não funcionou, tentaram matar o faraó durante uma de suas visitas à montanha. Ramsés foi ferido, mas conseguiu sair da armadilha traiçoeira. Sobre os fatos seguintes, houve várias versões. De acordo com uma delas, Ramsés III morreu no dia seguinte devido aos ferimentos recebidos. Seu irmão mais novo subiu ao trono e conduziu a investigação. A investigação logo identificou todos os envolvidos na conspiração, que foram capturados e julgados. Chegou até nós um papiro com registros das sessões do tribunal. Outra versão diz que Ramsés sobreviveu e puniu o conspirador. Tiveram narizes e orelhas cortados e depois foram exilados nas minas de ouro. Entre os condenados não estava Ti. Talvez ela tenha conseguido fugir. Só recentemente os cientistas conseguiram resolver esse mistério de 3.000 anos atrás. O estudo da múmia do faraó ajudou nisso. Sem nenhuma dúvida, Ramsés III não morreu de morte natural. Ele simplesmente foi morto com uma lâmina. Marcas de uma faca ou punhal afiado ficaram nas vértebras cervicais do faraó. Um estudo adicional do esqueleto em um tomógrafo mostrou que, muito provavelmente, várias pessoas participaram do ataque. Provavelmente, o primeiro conspirador matou Ramsés com um golpe de machado ou machadinha. O faraó teve um dedo do pé decepado e só depois sua garganta foi cortada. Com a morte de Ramsés III, terminou a Era de Ouro do Antigo Egito. Em vez de epílogo. As descobertas arqueológicas e as fontes escritas nos contam de forma eloquente sobre a verdadeira natureza dos haréns no Antigo Egito. Acredito que no futuro ainda haverá mais descobertas arqueológicas e aprenderemos ainda mais sobre os acontecimentos daqueles tempos distantes. Por enquanto, obrigado por assistir e não deixe de escrever o que você pensa sobre esses haréns. Tchau a todos!